Continuando então sobre a doença de Kawasaki. O que aconteceu? Eu acabei recebendo aqui na França, então vou falar para vocês a data exata. Em 29 de abril, nós recebemos já uma comunicação de um médico de Paris, a universidade, da Universidade de Paris, do Hospital Necker, um hospital pediátrico, em que ele relatava que algumas crianças estavam apresentando certos sinais e sintomas parecidos com a doença de Kawasaki. Então, não exatamente igual, mas muito parecidos, que tinham essa agravação do ponto de vista coronário, dos vasos do coração, e que poderiam estar relacionadas com a infecção pelo coronavírus. E aí, pausa, vamos explicar. A doença de Kawasaki, a gente não sabe a etiologia, não sabe a causa, não sabe de onde ela vem. Não tem um vírus específico, uma bactéria específica, não existe uma causa até hoje encontrada para explicar. O que se acredita, dos estudos, é que a gente pode ter uma infecção por vírus ou bactéria, ter uma infecção, qualquer uma infecção. Então, as crianças, principalmente, as crianças têm uma infecção e um tempo depois, algumas semanas depois, podem apresentar a síndrome de Kawasaki como reação àquela infecção. Então, é um problema da imunidade do corpo. O corpo produziu células, todos os produtos que ele faz para se proteger daquela infecção, e chega uma hora que ele dá um erro no sistema, ele se protege demais e ele começa a fazer então uma inflamação nos vasos, certo? É isso que acontece, que é um pouco compatível com o que acontece na infecção pelo coronavírus, O que a gente vê nos pulmões é uma inflamação em reação à infecção do vírus. Então, é o nosso próprio corpo que cria aquela inflamação, aquela fibrose, porque ele está tentando se defender e quando ele produz muita defesa, ele acaba criando um processo inflamatório muito forte. Então, a doença de Kawasaki geralmente é relacionada com isso, é um pós-viral, um pós-infeccioso, tá? E é por isso que eles deram esse alerta. Estamos vendo certos casos, mais do que o comum, porque não é uma doença rara, a gente não vê tanto, É raro achar uma síndrome de Kawasaki, uma doença de Kawasaki. E eles começaram a ver, então, quando ele me enviou, não, enviou pra nós, Eu não sou tão especial assim, mas quando ele enviou pro meu hospital e que eles repassaram, para as equipes, ele tinha falado que em aproximadamente 3 semanas eles estavam vendo um número crescente de crianças de todas as idades. Então, por isso que se fala que não é exatamente Kawasaki, é parecido, é similar, é um Kawasaki-like, porque pega crianças mais velhas também, não só as crianças até 4 ou 5 anos. E que estavam sendo, então, crianças de todas as idades hospitalizadas nesse contexto de inflamação multissistêmica, Então, todo o corpo com processo inflamatório, e que poderia ter uma agravação com miocardite, uma inflamação do miocárdio, que é uma das camadas aí do coração, tá? Então ele dá esse alerta e que tinham sido também relatados em outros países, Ele fala, aqui nós vimos 25 casos em Paris nessas 3 semanas, 9 só no nosso Instituto Necker, no Hospital Necker, nesses dois últimos dias. E os colegas de Londres, colegas da Espanha e da Bélgica acabaram relatando casos similares. Na Itália também foi relatado. Nessa época foi quando eu tinha feito uma das lives, se não me engano, foi a live do bem com a Nara Nasser, onde eu comentei, porque eu tinha acabado de receber essa informação, e eu falei disso, na live, falando, não quero, fazer drama pra ninguém, mas tem algo aparecendo aí, eu acho que é importante comunicar. E agora estamos vendo os primeiros casos no Brasil. Então, como eu já expliquei, eu acabo tendo uma visão do futuro. Eu tô 2, 3 semanas à frente do Brasil por conta disso, Como eu tô na França, a gente tem essa diferença de tempo. Então, então eu vou falando pra vocês o que tá aparecendo aqui e vocês já vão tendo uma ideia do que pode aparecer por aí. Não que vá com certeza aparecer, mas o que pode aparecer por aí entre 2 a 3 semanas, dessa data. E aí o que eu acabei vendo, Eu trabalho, então, num hospital público, em Metz, na região da Mosela, em português Mosela ou Moselle em francês, que depois vou colocar um vídeo no canal falando só sobre isso, explicando, os departamentos, para vocês entenderem onde é que eu tô. É um hospital público que drena uma região de aproximadamente 500 mil habitantes, vamos dizer,
Eu estava na urgência adulto, pude acompanhar as infecções de Covid, né, na época do pico do Covid, e no dia 11 de maio, quando foi feita a reabertura, né, progressiva do confinamento aqui na França, eu comecei um estágio em pediatria no mesmo hospital. Então eu acabei acompanhando aí. Então o que aconteceu? A gente, né, eu tô acompanhando agora as manifestações nas crianças. Eles já tiveram 2 casos de crianças com a síndrome de Kawasaki, né, um pouco mais velhas, então esse Kawasaki-like, que tinham a PCR Covid positiva, né, então elas foram infectadas em algum momento, talvez não fosse o momento agudo mesmo da infecção, né, elas não manifestaram, por exemplo, elas não tiveram manifestação respiratória, geralmente começa mais com um quadro gastrointestinal, então com diarreia, uma dor abdominal, às vezes a gente pode até pensar que é uma apendicite, não é apendicite, aí a gente vai ver que a criança começa a apresentar adenopatia, o exantema e lá vem, né, todos os outros efeitos aí, todos os outros sinais e sintomas da síndrome de Kawasaki, tá? E a PCR, né, o swab nasal, vem positivo para COVID. Não são todos que são positivos, inclusive na carta do professor, né, do médico do Instituto Necker, ele fala que não eram todas as crianças que foram positivas, mas ele tinha comentado que foi quase 80%, né, então num grupo de, agora eu não lembro, o total foram só 2 que eram negativos para COVID, todos os outros positivos, tá, então mais ou menos 80% de positivos. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a síndrome, um canal que eu aconselho, que eu acho que faz vídeos muito interessantes e muito bem feitos, muito bem explicados, de uma forma simples, é o canal da BBC News Brasil, tá? Não ganho nada com isso, gente, tá bom? É porque é um canal que eu acompanho, gosto muito, acho que eles explicam de uma forma bem... todo mundo pode entender, é uma forma não tão simples, mas também não tão rebuscada, então assim, acho que é um canal que é para todos os públicos, tá? Então eles explicam muito bem, então sugiro para vocês verem os vídeos da BBC News Brasil. E que mais? Acabei acompanhando também o caso de um menino de 13 anos que teve uma infecção típica do Covid, né, com infecção respiratória, que acabou se agravando, ele teve que ir para o pequeno probleminha técnico de tempo de gravação, voltando aqui, então acompanhei esse jovem, né, o jovem de 13 anos, que acabou tendo uma forma grave respiratória, precisou ir para UTI e agora voltou com a gente no nosso serviço de pediatria, né, então ele tá bem, tá se recuperando bem, mas então o que a gente vê? Pode ter sim uma relação com a infecção do coronavírus, então a criança não vai apresentar uma infecção típica, vai ser em reação à infecção, a gente toma cuidado, né? Então tenta ver se não existe agravação para miocardite, para certos problemas coronários agudos, né? Como o aneurisma coronário, como eu disse no começo do vídeo, que não é tão comum, porque a gente começa com o tratamento rápido, né? Então a imunoglobulina e a aspirina. E os 2 casos que a gente teve foram resolvidos bem, não tivemos casos graves. Eu vi a divulgação de um caso no sul da França, onde uma criança de 9 anos desenvolveu a síndrome com uma agravação, né, do miocárdio e acabou falecendo. Teve um caso citado até agora, né, publicamente, tá bom? Então não tivemos outros por enquanto e gostaria então de transmitir para vocês essas informações, tá bom? Então, não é para causar alarme, nada disso, é só para falar um pouco da experiência que estamos tendo aqui na França, na região, né? Então mais especificamente em Metz, tá bom? Por hoje, então, essa era a mensagem. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais coisas, coloquem as questões aqui embaixo nos comentários e eu vou tentar, então, responder, ou faço um vídeo só respondendo as questões, ou faço vídeos diferentes com temas, né, falando sobre cada questão aí que vocês colocaram, mas me mandem aí as suas questões, o que vocês querem saber mais daqui, tá bom? Então, continuem acompanhando os vídeos, tem mais vídeo que eu vou lançar aqui no canal, tá bom? Se inscrevam, toquem no sininho para ter as notificações, tá bom? E muito obrigada por me acompanhar, tá certo? Até a próxima!